Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Hoje vamos falar de um programa da Justiça Gaúcha que atende jovens infratores. Se trata do Partiu Aula, iniciativa que tem como objetivo encaminhar esses jovens para o mercado de trabalho, evitar a evasão escolar e a reincidência em ato infracional. Também tem o intuito de passar noções de cidadania. O nosso convidado é o juiz Charles Maciel Bittencourt para tratar sobre este tema aqui no Jornal da Câmara. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado pela presença. Olá, Clayton. Olá aos nossos telespectadores. É uma alegria muito grande estar aqui hoje conversando sobre o projeto Partiu Aula na Justiça. Doutor, faça um pouquinho, sobre, para quem não está familiarizado e até para ampliar um pouco dessas informações, desde quando existe o programa e quais os resultados que o senhor já pode nos adiantar aqui? Bem, o projeto Partiu Aula na Justiça, ele decorre de um termo de cooperação realizado pelo Ministério Público do Trabalho, através da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região, do Ministério Público Estadual e também do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Ele iniciou no ano de 2022, ele tem a previsão para o encaminhamento de 120 adolescentes pelo prazo de 2 anos. E até o momento nós já tivemos 57 adolescentes que foram encaminhados ao projeto, e 52 adolescentes que concluíram a participação no projeto. Também temos, até o presente momento, desse total de 52, apenas um caso de reiteração, de novo ato infracional. Ou seja, 98% dos jovens que participaram até o momento do projeto não voltaram a ter notícia de envolvimento em ato infracional. Esse é um dado muito importante, relevante, porque um dos objetivos fundamentais do projeto é o reencaminhamento desses jovens que acabam se envolvendo na prática de ato infracional a terem um desenvolvimento do senso crítico, mais conectado com um novo projeto de vida e uma nova caminhada. E dentro do projeto, que é realizado com 4 encontros lá na estrutura do SIACA, no auditório, e uma saída externa, uma saída de campo no âmbito cultural, na Casa do Hip Hop, no Museu do Hip Hop ou num outro centro cultural da nossa estrutura da capital ou mesmo da região metropolitana, nós temos percebido um engajamento e uma participação muito forte dos adolescentes e também o estímulo das suas famílias, que estão visualizando e verificando que esses jovens começam a refletir mais, não apenas daquela realidade de vida que eles estavam tendo antes de se envolver no ato, mas principalmente sobre a temática, tanto da cultura do hip hop, na arte, mas também noções de cidadania, voltados para temas que muitas vezes não são referidos na própria casa do jovem, na sua residência, e nem nas escolas, como, por exemplo, questões de racismo, trabalho infanto-juvenil, questões de gênero, violência doméstica e outras temáticas que são importantes para respeitar o próximo. E nós temos tido a verificação qualitativa desse resultado do projeto, porque os jovens, quando eles se envolvem em algum ato infracional e chegam até o projeto Justiça Instantânea, onde eu trabalho, juntamente com o Ministério Público e a Defensoria, nós nos deparamos com jovens que são muito vulneráveis socialmente e outros desassistidos sobre as mais diversas faces, lamentavelmente. E esses jovens, muitos já estão evadidos da escola. Sim. E ao entrevistarmos, nós temos uma equipe técnica composta por assistente social, pedagoga, que, dependendo do perfil do jovem, sendo primário, não tendo nenhum envolvimento, ou sendo a primeira vez que o jovem se envolve, se pergunta e se apresenta o projeto para o jovem e se ele aceita, após ele é encaminhado para a audiência juntamente com o magistrado, com o Ministério Público e o defensor ou a defensora, e todos percebendo que é um perfil do projeto, o jovem então é apresentado para ele a oportunidade de uma remissão, que é a suspensão do processo e a inclusão do jovem na participação no projeto Partiu Aula. Ele aceitando a participação, ele retorna para uma nova conversa com a equipe técnica do Poder Judiciário e lá ele já responde uma primeira avaliação, um primeiro questionário sobre o que ele acha de alguns temas e alguns tópicos. Depois que ele participa do projeto, ao final, ele novamente responde essas mesmas questões que ele foi
lhe foram apresentadas no início. E ali se percebe a evolução qualitativa do desenvolvimento do senso crítico deste jovem. Além disso, na cultura do hip hop, os jovens têm também a possibilidade de desenvolver a composição de parte de uma letra de uma música. Cada jovem que participa tem que escrever uma parte da música que ao final, no seu resultado final, é realizado um clipe. Então temos mais esse protagonismo no âmbito cultural do jovem. Que especial. Juiz, quando o senhor fala aqui que 52 concluíram esse processo, o que acontece com eles depois da conclusão, né, da participação no projeto? Eles são efetivamente encaminhados ao mercado de trabalho? Alguns são? Qual o destino deles após a conclusão dos trabalhos ali, a participação no projeto? Durante as oficinas e durante o trabalho desenvolvido pelo Rafa Rafuagem, que é o executor do projeto, nosso grande parceiro, eles também confeccionam currículos. Já vem desenvolvendo isso nas outras turmas. Mas recentemente nós conseguimos agregar na parceria o SENAC, que através do jovem aprendiz, da aprendizagem, nós teremos a possibilidade de encaminhar todos os currículos dos jovens que tiverem interesse para o SENAC, para que ele estabeleça uma interlocução, uma conexão com as empresas que já estão vinculadas ao SENAC, para que possam surgir oportunidades, então, de trabalho para esses jovens. O que nós temos, e já desde o início do projeto, são as monitorias, em que os alunos e os adolescentes que se destacam podem ser monitores da outra turma e recebem um auxílio econômico para tanto. Isso já vem acontecendo desde o início do projeto. A novidade agora é essa nova parceria com o SENAC, que nós estamos muito esperançosos e felizes, porque aumentará a possibilidade de oportunidade também de emprego para os jovens. Importante. Doutor, esse trabalho com o hip hop ele é importante, né? E quero que o senhor também fale um pouquinho sobre isso, porque ele dialoga, né, com a juventude, ele tem essa percepção de realidade da juventude, né? Ele fala a mesma linguagem desses jovens muitas vezes, né? Exatamente. Uma das dificuldades que nós temos, não apenas no Poder Judiciário, ou até mesmo nas demais instituições do poder público, e também, às vezes, também na própria escola, e entre os pais também, pela diferença de estágios de vida, é a comunicação. E nós percebemos, e estamos atentos a isso, que para comunicar e chegar nesses jovens, não apenas por serem adolescentes na fase da vida em que se encontram, mas especialmente pelo momento que eles estão passando, inclusive no âmbito cultural, a linguagem de alguém que esteja próximo desta cultura que eles estão acostumados, seja o hip hop, o funk, o rap. A música em si, por si só, não apenas por ela ser atrativa, recreativa e convidativa a todos nós participarmos, mas eles também, especialmente, o executor do projeto, o Rafa, que já tem uma articulação, uma interlocução de longa data na aplicação desse... trajetória bem conhecida de todos, já trabalhou com um número muito grande de jovens nessa matéria, ele tem a linguagem deles. O Rafa não é por acaso que já tem, inclusive, livros escritos, mas as oficinas que ele trabalha no desenvolvimento do pensamento crítico e na valorização, demonstrando para os jovens vulneráveis a possibilidade de ter uma perspectiva de protagonismo de outra forma, falando da mesma forma com a letra da música, e os próprios jovens se sentem pertencidos e acabam se expressando e apresentando uma evolução muito grande no desenvolvimento crítico, porque aí eles estão sendo vistos também, coisas que nem sempre eles têm essa oportunidade na vida comum ou no seu dia a dia, a não ser se vincular a quem está dando uma atenção para eles naquele momento da vida. Doutor, qual é o perfil, né, desses jovens, uma média de idade e quais os principais delitos, né, pelos quais eles estão cumprindo essas medidas, né? Sim, os jovens que participam do projeto são os que tiveram algum contato com o tráfico de drogas ou fatos relacionados ao tráfico de drogas, como lesão corporal, como ameaça, como porte de arma, vinculado à temática do tráfico de drogas. Também podem participar jovens, eventualmente usuários de droga, por alguma questão peculiar, dentro da vulnerabilidade também nós conseguimos encaminhar ao projeto. Eventualmente ainda,
jovens que cometem furto relacionados diretamente ao tráfico ou até mesmo excepcionalmente um roubo não com resultado grave de lesão ou que tenha tido porte de arma, algo subtrair um telefone celular meio que fazendo de conta que estava portando alguma coisa. Se tiver uma relação com o tráfico que nós conseguimos avaliar através da equipe técnica, assistente social, pedagoga, é oportunizado também a este jovem. Como eu havia dito, são 5 encontros e um desses com uma saída externa. Os jovens têm a possibilidade também de fazerem uma autoavaliação. E se me permita, agora ou mais adiante, eu posso trazer alguma reflexão de alguns que já terminaram, já concluíram a participação no projeto. Só para a gente finalizar aqui, sem respondendo aqui, as idades variam. As idades variam entre 14 a 17 anos, predominando ali em torno de 16, 17 anos, é um número maior. Tem jovens que quando se envolvem com 17 anos, mesmo concluindo a maioridade com 18, eles podem participar do projeto, excepcionalmente porque foi na fase da vida em que eles ainda eram adolescentes. Então é mais ou menos este o perfil. Com certeza um público, lamentavelmente muito vulnerável economicamente, com uma defasagem escolar muito grande, às vezes com algumas dificuldades e algumas carências no âmbito emocional e afetivo, pelas próprias dificuldades da realidade de vida, às vezes sem contato muito próximo com algum familiar que poderia ser para eles muito importante. Então são jovens carentes, vulneráveis predominantemente. Perfeito. Perfeito, digo, o trabalho que tem sido feito nesse sentido de recuperação, na tentativa de recuperá-los. E que retorno, doutor, o senhor tem, né, desses jovens, das famílias, desses que estão participando? Que relatos o senhor pode nos trazer aqui como experiência, né, desse processo? Bem, primeiro a gente sempre percebe na formatura dos jovens, que é uma solenidade que nós realizamos ao final da turma, a presença da família num olhar de esperança, de uma alegria, de um sorriso, do aconchego, acreditando que o filho vai seguir outra caminhada. E as famílias nos trazem isso, nos dizem isso. Mas o mais interessante são alguns jovens que, como eu havia dito antes, eles se manifestam durante a entrevista num primeiro momento. E um exemplo, para pegar um jovem aqui que disse na primeira entrevista com relação ao machismo, não tenho opinião a respeito. Num segundo momento, quando ele conclui a participação no projeto, ele responde o seguinte: quando o homem quer ser mais que a mulher. Os dois são iguais. A mulher é mais prestativa que o homem. Olha só o avanço numa única temática. Com relação à igualdade de gênero, nunca pensei sobre isso. Aí, num segundo momento, homens e mulheres têm tudo igual. O que o homem faz, a mulher também pode fazer. Numa outra questão do racismo, é bem importante se respeitar os outros e não ser racista. Após a conclusão, sou contra desmerecer alguém pela sua cor. Para fechar, com relação ao trabalho infanto-juvenil, no primeiro momento, negativo, porque uma criança não deve ficar fazendo força. Ao final, crianças têm que estar no colégio. Correm muito risco nas ruas vendendo balas. Ele cita um exemplo. Vejo muito e acho que podem sequestrar. Olha o desenvolvimento deste jovem após a conclusão da participação no projeto. Se tivesse mais tempo, poderia citar até mais algum exemplo. São as noções de cidadania, né? Exatamente. Elas acabam se formatando e estes jovens não apenas reduzem a sua participação na prática de novos atos infracionais, o que significa dizer que diminui a reiteração e diminui a reincidência e toda a sociedade acaba ganhando com isso, e especialmente os jovens que estão em risco de vida vinculados ao tráfico, porque lamentavelmente, tristemente, muitos jovens acabam vindo a óbito, a própria sociedade como um todo acaba sendo beneficiada. Mas mais do que isso, quando se fala na cidadania e se fala sobre o respeito ao próximo, as questões de futuros homens como pais, como companheiros, como maridos, tendo filhos, a relação deles na sociedade, também na vida futura da família deles e para a sociedade também será muito melhor.
Esse é o caráter multiplicador daqui a pouco também, né, doutor? De passar por um processo como esse. Exatamente. Nós ainda não conseguimos dimensionar tudo isso porque os jovens ainda estão numa fase de os que já terminaram 18 anos, 19. Mas daqui a um tempo, talvez daqui 5 ou 10 anos, nós poderemos verificar como é que estará a história desses jovens. E nos deixa assim muito esperançoso porque a ideia inicial, focada na diminuição da reincidência, na diminuição da prática de ato infracional, ela avançou para essa temática de cidadania, o que está sendo uma grande novidade para nós, além, é claro, dessa expectativa do encaminhamento ao trabalho para eles terem outras possibilidades na vida. Doutor, como é que o Judiciário e os seus parceiros nessa iniciativa eles trabalham com a possibilidade de daqui a pouco ampliar esse programa, né, e até ser um exemplo, né, como uma possível política pública perene, estadual, municipal, enfim? Este é um grande desafio, a pergunta é extremamente pertinente e oportuna. Nós imaginamos que após a conclusão dessa primeira etapa dos 120 adolescentes, que possamos levar os dados que nós teremos ao final, por completo, a conhecimento público, não apenas da sociedade em geral, mas especialmente aos representantes dos poderes públicos, tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo, e até saúdo a oportunidade de estar aqui na casa, na Câmara dos Vereadores, no sentido de que também reflitam sobre o que é possível nós fazermos como política pública preventiva na ampliação de um projeto nesta modalidade, ou pelo menos parecido, para que os nossos jovens não tenham que, por exemplo, cometer um ato infracional para ter essa oportunidade. Nós deveríamos talvez ter políticas preventivas e públicas dessa natureza já antes da ocorrência do envolvimento no ato infracional. Então é muito importante a tua pergunta e extremamente necessária essa reflexão para que a sociedade, a coletividade, os representantes do poder público avaliem esse contexto, avaliem projetos e iniciativas dessa forma para que isso pudesse ser maior ampliado e quanto melhor aplicado, com certeza os frutos seriam de toda a coletividade. Então a ideia é, após a conclusão, tentarmos ou reprisar onde nós já estamos ou que sirva de modelo e exemplo para que outras comarcas também o façam nas suas realidades e também, daqui a pouco, o âmbito municipal ou estadual e, quiçá, federal, possa avaliar com política pública mesmo, destinando, eventualmente, algum valor específico para essa atuação, com uma estrutura, obviamente, de acordo com os municípios que tenham o interesse em participar de iniciativas dessa natureza. Hoje, esse projeto, doutor, ele é aplicado na capital gaúcha, ele abarca a região metropolitana, qual é o tamanho dessa rede? No momento, ele está apenas na capital gaúcha com os atos infracionais que acontecem em Porto Alegre. Mas claro que tendo jovens da grande Porto Alegre que acabam se envolvendo em atos em Porto Alegre, eles podem ter essa oportunidade de ingressar no projeto. Mas o foco é a ocorrência dos atos na capital. Temos um apoio muito grande do Ministério Público do Trabalho, que é um grande parceiro não apenas na criação do projeto, mas também nas possibilidades econômicas de auxílio junto ao executor do projeto, Rafa Rafuagem, em que já é conhecido não apenas no meio social de atuação nas juventudes, mas também do próprio Ministério Público do Trabalho, e através dessa conexão e parceria já existente em outros projetos, é que o Judiciário Estadual, juntamente com o Ministério Público Estadual, se uniu para a criação do projeto, aí sim, lá no nascedouro, no início da prática dos atos infracionais dos jovens, para que ele até, inclusive, tenha uma nova caminhada, uma reencaminhada e não venha a reiterar e até mesmo ser internado na fase onde nós sabemos que os custos e as despesas, por exemplo, para a manutenção do jovem na fase, pode ultrapassar R$20 mil por mês. Enquanto que um projeto dessa natureza pode significar menos do que R$1.000 por jovem. Veja só os números que eu estou trazendo aqui grosseiramente, objetivamente, mas um investimento às vezes menos de R$1.000 para um jovem, ao invés de gastar 20 mil num sistema fechado por mês. E que muitas vezes não é por um tempo inferior a 3 meses, a 6 meses, quiçá um ano e meio, podendo ir até 3 anos. Então veja o que o Estado pode às vezes gastar
podendo gastar muito menos e fazendo muito mais. E é uma questão, me parece, doutor, e também gostaria que o senhor pedir um comentário do senhor nesse sentido, de que é uma questão social ampla, coletiva, né? Porque seria muito simplista esse pensamento de cometeu o ato, cadeia e pronto, e o sistema que tome conta. Mas se puder termos iniciativas nesse sentido, é um outro processo de mudança de cultura, até do pensamento da própria sociedade, de abarcar um debate mais profundo sobre esse contexto, né? Com certeza. Eu me permito até a dizer, depois de 24 anos de magistrado, que são práticas e projetos em meio aberto, preventivamente, Perfeito. Que além de custarem menos para o Estado, para a coletividade, os resultados são maiores e mais amplos, tanto na vida daquele cidadão que se envolveu e da sua família, como de toda a sociedade, porque é um jovem que, além de poder desenvolver o senso crítico, de poder refletir, de poder se dar conta do que está fazendo naquele momento e o que pode fazer diferente dali para adiante, coisa que no sistema fechado ele não vai encontrar. Lamentavelmente, o sistema fechado ele é por essência, retributivo. Ele é punitivo e retributivo. Já a alternativa do jovem ter esses projetos livre e em liberdade, além de custar menos, repito, ele gera um senso de reflexão maior, principalmente quando são atos de uma gravidade não tão acentuada e de início de caminhada. E o sistema fechado ou a prisão por si só, muitas vezes, por ela não ter nenhuma prática ou uma oficina construtiva de reflexão, não ter uma oportunidade de ser visto, inclusive. Porque o problema é que a sociedade talvez tenha que se dar conta é que o cidadão ele só se torna mais humanizado quando ele fala com outra pessoa, quando ele é visto por outra pessoa, porque do contrário, se ele for jogado e deixado lá num canto, isolado, ele não consegue desenvolver elementos fundamentais de socialização. E ele se sente, a energia passa a ser negativa, ele se sente mais, mais indignado do que reflexivo, por exemplo. Aí não tem volta, né? Exatamente, aí nós temos as dificuldades de resgatá-lo. Muito dificilmente, de fato. Exatamente. Então partiu aula, né? É isso aí, é uma iniciativa que torçamos para que continue e consigamos terminar, e se for o caso, tanto política pública ou pelo menos a continuidade. Tá certo, quero agradecer aqui no programa o juiz Charles Maciel Bittencourt. Juiz, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Câmara, obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, uma alegria estar aqui, sempre à disposição para conversarmos sobre a juventude e a nossa realidade que temos aqui na capital. Muito obrigado. Tá certo, obrigado. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira notícias do Legislativo nas nossas redes sociais. E também fica o convite para que você acesse o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!